Bom, vamos começar, né? Bom, e aí, essa dieta, né, tem que ter alimentos, conter alimentos ricos em ferro N, de origem animal, então, ovos, carnes, peixes, frango. Ferro não N, né, de origem não vegetal, os alimentos folhosos, né, verdes escuros, couve, brócolis, bertalha, eles também são feijões, né? Alguns cereais são ricos em ferro também, mas é um ferro que não é tão disponível, tá? E aí a gente tem que sempre, né, fazer as combinações e colocar sempre que possível uma fruta rica em vitamina D. E aí, a proposta da Sociedade Brasileira no combate a anemia pré-ferropriva, né, então, inclui medidas de prevenção, né, nas unidades básicas de saúde, então, seria em mulheres, né, e evitando também, né, prevenindo a anemia também em bebês, né, a realização do pré-natal, a profilaxia medicamentosa, suplementar, né, motivado ferroso, no acompanhamento, né, dessas gestantes, tanto no parto como no puérpero, e acompanhamento de lactantes e pré-escolares. E aí, na criança, né, a profilaxia medicamentosa, realizar, né, a suplementação através de via oral para todas as crianças, semanalmente, né, isso são políticas, né, públicas que são discutidas. Uma possível alternativa seria, né, até colocar isso na água, né, das escolas, creches, enfim. E o uso de alimentos fortificados. Então, o Ministério da Saúde, eu acho que foi feito, mas em 2016 eles tinham um programa NutriSuite, então era um pozinho que eles mandavam para as creches municipais de todo o país, um pozinho que você, né, a merendeira colocava na refeição da criança, e aí isso era uma suplementação, era um programa para evitar carências nutricionais, inclusive de ferro. Então, a gente tem, né, a fortificação, né, de farinha de trigo com ácido fólico, não tem isso? Então, esses programas, né, de alimentos fortificados, aqui pode ser, né, sachê, suplemento, ou até você colocar igual a questão do sal, e o outro do sal de cozinha, né? Foi uma questão, uma política pública para a gente evitar o quê? O bócio endêmico. Então, antes da suplementação de iodo, do sal que a gente compra no mercado, a gente tinha, né, muitos casos de bócio endêmico. E assim, né, na farinha de trigo, devido à anemia, a gente tem o ácido fólico, né? Então, se vocês lerem lá, a farinha, né, enriquecida com ácido fólico, tá? Para evitar a anemia, porque o ácido fólico ele também participa, né? A gente vai ver que a gente tem anemia também por carência de ácido fólico. Então, industrializados ou nos locais, né? Então, essas fortificações ela pode acontecer na merenda escolar, em refeições de creche, tá? Então, são coisas que o governo faz para combater a anemia. Aí agora, vamos elaborar um cardápio para uma criança de 3 anos com anemia ferropriva. Podem começar. Vou fazer cardápio para uma criança de 3 anos com anemia. Ó, o ferro, né, para a criança até 3 anos, a recomendação de ferro é igual a 10 miligramas por dia.
Então, eu quero que vocês façam aí botar o jejum, uma colação, um doce, lanche da tarde, tipo jantar. Tá? Não precisa aquela. Vocês têm aquela. Tem a taça no celular? Não. Por que vocês não conseguiram fazer? Aí vocês excluíram. Eu não sei se a gente não pesquisar. Olha, eu tenho tabela. Eu negócio aqui, ó. Ai, posso falar? Não tem agora, gente. Eu estou consultando a tabela. Tem que colocar? Não precisa não. Se deixa aberto, não precisa você não tem. Como é que você vai colocar? Ó, vocês vão estudar eu preciso dar um só. É uma criança de quantos anos? De 3 anos. Ó, o fígado é uma alternativa. Sabe quando tem 100 gramas de fígado? Ó, estou olhando na tabela, olha. Fígado tem 6,5 miligramas de ferro. Então, coloquem fígado no cardápio. Pois é, o negócio é conciliar e comer, né? É. Ah, então a gente pensa depois. Não. Quando eu estava lá, eu tinha 6 filhos, eu estou feliz. No caso da peixe, eles podem carne. O fígado ele tem uma plastinha, né? E o bode mais fácil. Porque aquela peste. Então, eu estava imaginando que as pessoas investigando, isso não pode incomodar, você pode passar por outro lado. Sim, vai acalmar. Mas eu já tenho isso. Já. Não sabe quantas anos. Quer ver? Só me confirma quem faltou. Ó, faltou a Evelyn, faltou a Raquel, a Poliana, mas quem? Se eu acertar, você vai ver o que eu acho que eu vou ler isso aqui. Ele não tem surpresa, né? Então. A Luana e a Poliana. É isso mesmo. E a Poliana. O resto é todo mundo com presença. A Ana Vitória, presença. Todo mundo com presença. Por que esse, né? A Bíblia está escrito crescer e multiplicar. A minha parte eu já fiz. O vai conhecer o pai. Gente, se anima aí, que a Marisa também tá. Já estou fora de combate já. E tem que ter. Mas quando vai no médico, o médico bota o negócio não faz mais não. Até a 10ª vez mais. Ah, não, mas eu já passei de 40 minutos. Agora que é mentira. Ó, estou pesquisando, vocês estão falando que eu estou pesquisando aqui, falo para vocês sem testes. Ó, três, os 3 testes também. Né? Que é a comunidade. Peixinho, preço, 0,5.
Aumenta não saber o que é. Vocês podem também Tem que fazer. Aí, processo de militar. Vocês têm. Então, vocês estão felizes, você tem que acho que é 5 reais. Vamos ver o limão. Vamos ver o limão. Quem que tá dando? Vocês estão tendo disciplina de dietoterapia de adulto? Não? Quem dá essa disciplina? Ah, professora nova. Uhum.
Aí é bom que vocês veem um pouquinho aqui, um pouquinho. Bota vegetal folhoso, gente, escuro, couve, espinafre. O ovo também tem uma boa quantidade, né? Pode colocar um ovinho. Bem mexido. Vou dar mais um minuto, tá, gente? As crianças não estão muito bem. A Amanda foi alimentação do quarto, as crianças falam. Eu também dentro do quarto.
Acho que a quinoa também é uma boa fonte de ferro. Quinoa. Tem uns alimentos que têm uma quantidade assim meio absurda de ferro que se destaca. Mas assim, olha só, a gente pensa só em ferro, a gente pensa também numa alimentação equilibrada. Então, deve conter dentro de vocês podem colocar batata, enfim, né? Porque aí eles estão livres em outras vitaminas. Vamos mais oferecer. Mais rápido possível. Tem 0,2 mas tem 5,4 de ácido fólico. Tem bem que Ó, esse colocaria aqui, no vegetal, assim, uma folha, móveis, a selva, tá bom? E aqui também, aqui na sala de esgoto. Tá, pode ser com a criança também, gente. Tava de legumes, depois vou colocar outra semente e assim. Acabaram, gente. Falei, o que vocês colocaram? Ih, não tem, é pagador. Não posso fazer. Gente, o que é isso? O professor esquece. Aí eu tenho que ficar pagando com a mão, fazer pequenininha. Como é que faz? Se tiver papel higiênico, acho que não tem, né? Não. Vou escrever lá no cantinho. Só você escrever e depois pintar aquilo ali, né? Pode ser. Então, beijo em jejum, vamos lá. O que vocês sugerem de beijo em jejum? Ele está vendo pão de vamos outro, mas suco de acerola você. De acerola. Olha, mas olha só, vocês também não podem esquecer que a criança precisa de cálcio. Então, assim, no leite. Ah, você falar leite? Então, vamos botar leite com o quê? Leite batido com fruta. Vitamina de banana. Então, vou mandar. Leite pode ser batido na fruta, pode ser com manga, né? Que vai morrer, né? Ah, não vai ficar. Leite com manga, só se for sorvete ou picolé. Quem contou essa história? Contou para você. Antigo são melhor que Ó, vitamina de banana e pão com ovos. Vitamina. Ovo mexido. Ovos mexidos. O Wagner que agora vai ser pai, e ele sabe muito bem, vai saber muito bem, que nesses 3 anos não vai comer com fogo, não. Ah, Wagner, quando você for pai, come. você vai saber, tá? As crianças Já mexeu nesse ano. Fala para ele, eu me pouco. Fica sempre cresce, né, professor? Quando ele já vai explicar se dá crédito. Colação. O que pode ser na colação? Líquidos, salada. Está arrebentado.
Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada nutriente. E o almoço agora? Ó, agora tem que ter ferro extra essa aqui. Arroz, feijão, patinho moído e brócolis e couve refogada. Olha, arroz, feijão. Patinho moído. Vamos botar carne vermelha, né? Já que você quer ir fica gerado. Ó, se vocês colocassem vísceras, fígado, coração de galinha, ferro quase, vocês quase não iam atingir o ferro só com almoço. Criança não come. Mas aquela criança que aceita, né? Porque tem criança que gosta errado. Né? Mas vamos botar carne vermelha. Botar um espinafre. Brócolis, mas é coitada criança. Vamos botar assim. Só vou ficar só verde. Cenoura, tomate. Que não tem mais é 17 reais. Ó, porque a gente tem que pensar no colorido do prato também. A gente vai fazer uma carninha. 17 vai gastar comer mais, tá? Não, é que a gente não está Ah, tá. Ah, não, a gente não botou assim. Ah, vou fazer o lanche. E o lanche da tarde? O lanche da tarde. Aqui, uma sobremesa podia ser o quê? Para bombar o ferro? Um suquinho de acerola, né? Vamos botar um suquinho de acerola aqui, né? Porque ele já almoçou, ele pode tomar um suquinho. Depois do almoço, não vai tirar o apetite. Né? E ele também já é melhor que não. Isso. Então, aqui, ó, aqui já tem assim, um aporte de ferro, de vitamina C, vitamina A, zinco, né? Porque os alimentos fonte de ferro, geralmente, eles também são fonte de zinco, então já tá. E o lanche? Iogurte. Iogurte? Com aveia. Nossa. E o jantar? Aí jantar de novo, né? Sopa de legumes com carne. Então... Não, aí você pode ser de frango, você carne, depois tem macarrão com carne frita. Macarrão. Por aqui pode ser. Um caldinho. Aí é importante o quê? É ter uma fonte de ferro. Podia ser outros. Então vamos botar geral, tá? Ó, então podia ser carne vermelha, né? Grão, né? Carne branca. Aqui podia ser peixe, fígado e outras vísceras, ovos também, etc. E aí, né, arroz, feijão, né, uma leguminosa, né, uma leguminosa. E, gente, já não tem mais uma leguminosa, que podia ser grão de bico, pode ser o quê? Lentilha, pode ser ervilha, mais o que? Soja, pode ser soja. Aí, né, saladas, verde, né? Agora, Ou cozidos, salada. na refeição com leite quente com biscoitos, para ele dar mais dormir também. Aí tem que ser bem espaçado, né? Saladas ou cozidos, né? De vegetais oleosos. Quais os principais? Verde e escuro. Aqui também podia ser uma laranjinha, né? Agora, assim. Ó, uma fruta cítrica, morango. Morango, pode ser morango, né?
E tá bom, né? E aí, como o Ed falou, né? Pode ser um mingauzinho, né? Alguma coisa assim. Então, aí agora nós vamos falar da anemia perniciosa. Deixa eu abaixar aqui, gente. Agora, posso abaixar? Pode, né? Se você botar aí, tá? Então, nós temos anemia carencial por diversos nutrientes. Tá? Então, a principal, nós falamos, a anemia ferroquímica é a principal porque ela é a grande responsável. Ela corresponde, na verdade, gente, 90% das anemias são anemia por deficiência de ferro. Só que a gente tem essas outras aqui. A megaloblástica por deficiência de B12 e folato. Você pode ter anemia por deficiência de vitamina C, porque a vitamina C também participa. Tá? Anemia por deficiência de B6, deficiência de vitamina A também. Então, todos esses nutrientes, ó, no cardápio da criança com anemia, eles são importantes, porque eles estão relacionados, vitamina E e deficiência por cobre. A gente só vai falar essa daqui, tá? A megaloblástica por deficiência de B12 e ácido fólico. Ela também é chamada de anemia perniciosa, mas hoje em dia a gente fala mais esse termo megaloblástica, tá? Mas vocês podem encontrar com esse nome. Ela é macrocítica e hipercrômica. O que é isso? Eu ia trazer uma foto, na semana que vem eu trago. No esfregaço, quando você olha no microscópio, essa hemácia aqui, ó, ela é maior, ela é macrocítica, a célula fica maior e hipercrômica, maior e mais clara, porque ali não tem hemoglobina suficiente. Então, vamos supor que aqui a gente está olhando, né? Vamos supor que eu não sei dizer direito não, gente. Isso aqui são as hemácias, né? Ou os eritrócitos, ou os glóbulos vermelhos. Isso normal, tá? Ela tem essa megaloblástica, ela tem essa característica aqui. Nossa. Ó, se eu chegar em casa todo sujo. Porque o eritrócito, a hemácia, ela vai ter macrocítica de tamanho, ela vai ficar maior, tá vendo? A bolinha maior. E aí, quando você olha no microscópio, essa daqui é muito mais corada e essa daqui vai ser hipercrômica, ela vai ser pouco corada, tá? Essa é a diferença, tá? Então, aqui vai ficar dessa forma. Então, tanto vitamina B12, cobalamina, né? O outro nome da vitamina B12, e ácido fólico ou folato, representam papéis interrelacionados os dois. Então, geralmente, se você tem deficiência de B12, você também pode ter uma deficiência de folato. Tá? E eles têm esses papéis interrelacionados essenciais também na síntese de DNA. A síntese de DNA é necessária em todas as células que se reproduzem rapidamente. Portanto, há um comprometimento de replicação celular na vivência de deficiência de B12 e folato. Tá? Nós precisamos de B12, porque somente os micro-organismos conseguem sintetizar cobalamina. Então, é um nutriente, mas a gente tem que ingerir. Logo, as pessoas vegetarianas restritas e não comem nenhum produto de origem animal, eles vão apresentar o quê? Deficiência de B12, tá? Então, é algo que a gente tem que consumir. O recém-nascido a termo, ele precisa em torno de 25 microgramas de vitamina B12. No leite humano, e aqui no colostro, né, aqui no leite, nos primeiros dias, a gente tem 0,24 microgramas por decilitro.
No leite humano maduro, cai um pouco, então tem 0,04. E nas formulações infantis, geralmente tem 0,15 microlitros por decilitro. E aí, a deficiência de cobalamina, essa deficiência nutricional é devido a uma anormalidade em quantidade ou também em função do fator intrínseco. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente absorve ela no intestino. O paciente bariátrico, geralmente ele cursa como depois da bariátrica com deficiência de B12. Por quê? E como na cirurgia é módulo lá, parte do intestino, parte do sítio de absorção. Então, esse paciente também vai precisar de uma suplementação. Tá? Então, anormalidades, a pessoa pode ter uma deficiência, até por uma doença. Tá? Então, anormalidades no processamento e absorção da cobalamina lá no intestino delgado. Então, tem doenças que vão afetar essa capacidade de absorção do intestino, de absorver a vitamina B12. E aí a pessoa fica com deficiência não pela ingestão adequada, mas sim pela doença que ela está no momento. Ela ingere, mas o organismo não consegue absorver, tá? Anormalidades no transporte da cobalamina no plasma e essa doença aqui, essa doença genética, que é a acidemia metilmalônica. É uma doença recessiva, uma doença genética, em que a pessoa ela não absorve cobalamina, vitamina B12, tá? É que se vocês lerem um dia esse nome, vocês vão lembrar que essas doença genética também, tem deficiência de B12. Nos lactentes, amamentados ao seio materno, que sejam filhos, filhos, vegetariana restrita, a gente também tem que se preocupar com esse bebê, porque a gente consegue armazenar essa vitamina durante um tempo no organismo. Mas, assim, se você passa 6 anos, eu não sou vegetariana, eu decido me tornar vegetariana restrita. Eu ainda tenho uma reserva aqui no meu organismo, mas se eu não consumir e não suplementar, então o vegetariano, se ele não consome, ele tem que ser orientado a fazer uma suplementação, porque também vegetais tem uma quantidade muito baixa de B12. Os alimentos ricos em B12 são as carnes, as vísceras, os ovos. Então, se a pessoa exclui isso da dieta, a pessoa parou de comer, a reserva vai se esgotar e ela vai ficar vencendo. Então, a mãe que amamenta, que é vegetariana, geralmente a gente tem que suplementar essa mãe para o leite também, para que ela ter essa deficiência. Então, dietas vegetarianas que incluem ovos e derivados do leite são geralmente completas, tá? Então, se ele é aquele vegetariano que ele consome ovos e bebe leite, aí ele dificilmente vai ter deficiência de B12. Agora, aquele que não ingere nenhum produto animal, ovos, porque tem aquele restrito mesmo, porque ele não bebe leite, ele não come ovos. Então, dietas estritas vegetarianas, que não incluem nenhuma forma de produto, nenhum produto animal, ele certamente vai ter o quê? Deficiência de B12. Adultos levam de 3 a 4 anos para desenvolver a deficiência. Por quê? Porque a gente tem uma reserva, até gastar. Tá? Agora, quem é vegetariano, restrito desde pequenininho, aí essa pessoa vai ter sempre isso. A criança vai se desenvolver bem casos que a mãe é vegetariana e ela impõe isso para a criança. Então, assim, a gente não pode nem criticar, porque não é só... é um estilo de vida, a gente fala mais do estilo de vida.
né? Então, aí a gente não vai questionar, mas a gente logo excluir essa criança, porque ela não tem reserva, certo? Fetos de mães vegetarianas podem sofrer deficiência já no útero, tá? Porque se o organismo dela não tem, ela não tem para passar para o feto, tá? Latente de mães com anemia perniciosa, né? Então, a mãe amamentando, se ela já tem essa deficiência, o bebê pode ter. Lactente de mães com má absorção crônica, né? Às vezes ela tem digestão no quadro, mas ela não absorve. Então, esse bebezinho ele pode ter. Crianças com estados mal absortivos. Por exemplo, a criança que nasce com esses problemas, intestino curto, aqui que vai precisar, de repente, realizar uma gastrectomia devido a um câncer, alguma coisa assim, enterocolite necrosante, malformação do trato gastrointestinal. Então, a gente sabe que tem crianças que nascem, né, com essa condição, com alguma malformação, e aí ela também pode cursar com deficiência de B12. Por quê? A B12 ela é absorvida exatamente no intestino. Então, se você tem alguma porção do intestino comprometida, você pode ter essa deficiência. Outras doenças, né? Fibrose cística, vamos falar, insuficiência pancreática. Aqui no caso de verminose, né? Então, diálise maciça, né? Também. Aí o quadro clínico, né? Como que são os sintomas da deficiência da B12? A B12, gente, a deficiência dela também é séria, porque ela afeta o sistema nervoso central da pessoa. Então, pode ocorrer ali uma desmielização, tá? Da bainha, né, de mielina. Então, degeneração medular aguda também pode acontecer, anormalidades cerebrais, alterações em glândulas e plexos intestinais. No sangue, né, isso vai ficar evidenciado no exame, né? Vou fazer o exame e sabe que esse indivíduo tem anemia megaloblástica pelo exame de sangue. Insuficiência de crescimento, que é que a criança com deficiência com anemia por deficiência de B12, ela também tem impacto no crescimento. Diminuição, né, da atividade, então uma criança apática também, anorexia, tá? E aí, qual é o tratamento? Né? Além de dieta adequada, quando você tem deficiência de B12, assim como quando está uma deficiência mesmo. Aqui, deficiência de B12 já é grave, tá? Porque não tem aquele leve, moderado, não tem aqueles estágios. Então, o que a gente já faz? A gente já administra B12. Hoje em dia tem B12 até intramuscular, né? O bariátrico vai e toma aquilo constantemente. Então, tem oral, a intramuscular é boa porque ela é muito rápida, né? Então, é um indicado, tá? Aí a criança ela tem que tomar várias, né? Injeções de B12 até recuperar, tá? O grau de recuperação neurológica depende da extensão e duração da doença. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Lesões com menos de 3 meses são reversíveis. Agora, se você tiver uma criança que está com essa deficiência por longo tempo, essa criança ela pode não recuperar a parte neurológica dela como um todo. Então, mas assim, essa é mais rara, tá, gente? A mais comum mesmo é a anemia ferropriva. Mas vocês vão ver, né? Isso aqui, a deficiência de B12, geralmente, qual é o público mais atingido? Os vegetarianos estritos, tá? A resposta hematológica é rápida, né? Então, se estoques de ferro são normais, a anemia vai se corrigir rapidamente também, de
e 2 meses. Então, essa injeção, né, de B12, ela consegue recuperar. E agora, para a gente fechar a aula, o ácido fólico. A deficiência de folato é um dos déficits de micronutrientes mais comuns em todo o mundo. E aqui, na gestante, vai causar o quê? Má formação neural, vai afetar também a formação do sistema nervoso do bebê. É a causa mais comum de anemia megaloblástica, então, ela também é caracterizada, assim como a B12, como uma anemia megaloblástica. Quais são as causas mais comuns da deficiência? Desnutrição e jejum prolongado, tá? São as causas mais comuns da deficiência de ácido fólico. Então, lembra lá da aula passada, desnutrição? A desnutrição é uma causa. Ela vai comprometer toda a parte de vitamina, tá? da criança, do indivíduo. Então, quando você tem desnutrição, você tem carência de ferro, de todos e vários outros nutrientes, né? Então, é uma patologia assim que vai atingir vários nutrientes. Feto começa a estocar o folato tardiamente na gravidez. Mas níveis maternos baixos, ou seja, estão relacionados à hipotrofia fetal e defeitos aonde? No tubo neural. Então, por isso que quando a mulher está se preparando para engravidar, né, o médico já logo fala, vai, descobriu a gravidez, né? Ela deve ter tomado ácido fólico. Ainda está tomando, né? Daqui a pouco ele vai cortar, porque ele já não é necessário. Isso é para garantir que nasçam bebês saudáveis, tá, gente? E aí, um bebê pode ter essa doença, a meningomielocele e a encefalocele, tá? Reservas da criança lactente pode ser depletada em 4 a 12 semanas. 9.000 décimos, tá? Se o aporte materno for inadequado. E aí, aqui é uma fotozinha da meningomielocele, tá? Então, né, aqui mostrando a medula espinhal da criança que é afetada por conta da deficiência de ácido fólico. O leite humano contém 5 microgramas de ácido fólico por decilitro. O leite da cabra é deficiente, olha, né, a quantidade deficiente lá, 0,6 miligramas por decilitro. As fórmulas infantis que vendem no mercado tentam ajustar essa quantidade de folato, tá? Então, de 5,3 a 10,45. Aqui são as R's ideais que eu coloquei, tá? Então, para o recém-nascido, até 6 meses, a recomendação, olha como é que é alta, 25 miligramas por dia. Isso aqui é nascido a termo. Se for nascido prematuro, se a criança nasceu prematura, essa quantidade de folato também é maior. De 25 a 50 microgramas por dia. Se a gente for, né, pegar um bebezinho em nutrição parenteral total, neném que precise, a gente geralmente tenta fornecer de 56 miligramas por dia, tá? E aqui, se ele for prematuro, né, que geralmente é o caso, quando você tem um bebê prematuro, ou ele vai ter uma sonjinha nasointérmica, né, no narizinho, para receber dieta enteral, ou então, dependendo, né, da doença dele, da condição, ele já vai direto para a nutrição parenteral total. E aí a gente tem que garantir 140 miligramas por dia de folato. Tá terminando, gente. As causas e fatores de risco. Então, a desnutrição causa para a deficiência de folato. Aporte dietético, né, dieta inadequada, né, diminuído. Demanda de ácido fólico aumentado, né?
E má absorção de ácido fólico também pode acontecer. E quais são os fatores, né, as causas e fatores de risco? Anorexia, uso do leite de cabra, tá? Então, assim, leite de cabra não é para criança nem leite de cabra. Leite de cabra bebeu, e leite de cabra pro filhotinho da cabra. Leite que bebeu, leite materno, né? Leite em pó sem adição de folato, né? Se a mãe, de repente, não observa a marca que ela está comprando. Leite fervido, então não é recomendável ferver o leite, porque vai perder o quê? Folato. Então, se a mãe tem esse hábito, né, de dar para a criança. Fórmulas para doenças metabólicas. Então, quem pode ter essa deficiência de folato? Aquelas crianças que nós vimos, o fenilcetonúrico, né? Por conta que a gente não tem, a gente não tira tudo do fenilcetonúrico, carne, ovos. Então, ele também não recebe ácido fólico. Então, são pacientes mais propensos. Doença da urina do xarope de bordo é uma síndrome genética também, que eu não cheguei a falar para vocês, mas é uma doença também de metabolismo. Anormalidades alimentares, hemodiálise, né? No caso, se tiver infecção, tá? Você tem uma demanda aumentada também. Outras causas, crescimento rápido e prematuro usando eritropoetina, tá? Vai apresentar uma deficiência relativa. O tratamento da toxoplasmose congênita, pós-exsanguíneo, de transfusão também, tá? Drogas, essas drogas aqui, trimitopril e metrolexate. Nossa, essas são descritas também, porque elas fazem o corpo, o organismo eliminar muito folato, elas são drogas que expoliam, sabe, esses nutrientes. Drogas anticonvulsivas, né, anticonvulsivantes, interferem na absorção de folato. O uso prolongado de antibiótico também vai interferir, tá? Porque você mexe lá com as bactérias intestinais, e aí você tem uma síntese reduzida de folato pelas bactérias do intestino. Ao contrário da cobalamina, dietas vegetarianas fornecem altos teores de folatos às gestantes e nutrícias, porque elas também, o vegetariano, folato também tem no vegetal verde escuro, então eles também consomem muita quantidade, e aí fica mais ou menos em ácido fólico, eles não vão ter a deficiência, eles vão ter a deficiência da B12, porque a B12 é só onde? De origem animal. Então, como eles não comem nada, eles não vão. Eles têm deficiência de B12, folato nem sempre. O quadro clínico laboratorial. Insuficiência de crescimento, anorexia, palidez, glossite, a língua grossa, com ferida, né? Alterações neurológicas nos casos mais graves, porque também o ácido fólico é essencial para o sistema nervoso. Alterações hematológicas semelhantes à da deficiência da B12. Então, o esfregaço é bem parecido. Acho que é o último slide, gente. Baixos níveis séricos e eritrócitos de ácido fólico, tá? Níveis séricos baixos vão refletir o quê? O aporte da dieta. Então, se o indivíduo não tem uma dieta adequada em ácido fólico, claro que isso vai repercutir aonde? No sangue. Então, no sangue ele também não tem uma concentração. Os níveis, né, nos eritrocitários, né, nas hemácias, refletem o estado de ácido fólico do organismo. E aumento de formino glutamato na urina também é uma chave. Então, para você fazer o diagnóstico, por exemplo, de urina, você também encontra esse nutriente aumentado.
E aí, o tratamento? Esse é agora, então, maior benefício. Mas tem onde passa aí, gente. Prevenção dos defeitos da onde? Do tubo neural, né? Administração de folato e cobalamina para as mães durante o período pré-concepcional. A prevenção. Você tratando a mãe, você tem a melhora da anemia entre ou a mãe, ou a criança, enfim. Quando a gente trata, você também consegue melhorar em pouco tempo, em 1 a 2 meses. Tem que se afastar o diagnóstico de deficiência de B12, pois tratamento errado com ácido fólico vai piorar os sinais. Gente, não sei por que esse slide ficou grande. Eu jurava que era 45, e aí já está no 47. Pode haver deficiência de ferro associada, então deve se ampliar a deficiência de ferro tratada. Da mesma forma que a copolamina, a suplementação com o folato não evita a ocorrência da anemia fisiológica no recém-nascido, ou as anemias precoces e tardias do prematuro. Agora acabou. Ai, essa pergunta é mas isso foi porque senão eu não consigo avançar com o conteúdo, gente. Obrigada, tá? Até. Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Meu Deus. Tchau.